Gente, e aí, aqui é um diagrama, né, mostrando basicamente a produção de saliva através das glândulas salivares maiores e salivares menores. Então, nós temos que a principal produtora de saliva, quando em repouso, é a submandibular, né, 65 a 70%. Segundo lugar, fica a parótida, responsável por 20%. Em terceiro, menores, salivares menores, né, e em quarto, a sublingual. Aqui tem duas tabelas bem importantes, né? É interessante que a gente saiba. A primeira mostra o quê? A primeira mostra o volume de saliva produzida por dia, né? Cerca de 600 ml. Então, nós temos que em repouso, nós temos aqui o dado da parótida, não, o dado da parótida e o dado da submandibular. Então, nós temos que a submandibular, como eu mostrei para vocês, ela vai produzir mais saliva do que a parótida, em repouso. Mas quando você estimula, ó, percebam, quando você estimula, nós temos que de 1 a 2, né? Comparado com a submandibular, que é 0,8. Então, nós temos que a parótida, quando estimulada, ela vai produzir mais saliva do que a submandibular. Isso é muito importante. O professor pode confundir vocês com isso. Então, saibam, por favor. E o segundo gráfico, ele vai mostrar o quê? A relação de funções salivares com os componentes dessa saliva. A começar com o quê? Lubrificação. Qual é o principal componente que vai lubrificar a saliva, né? Que vai dar à saliva essa função de lubrificação? A água, né? A água, a mucínico, a proteína. Nós temos a ação antimicrobiana, principalmente, que eu falei para vocês, né? Que era através da lisozima e da lactoferrina, são as duas principais. Se nós temos uma ação antimicrobiana, nós também temos um anticorpo, que o principal anticorpo da saliva, no caso, é o IgA. Nós temos fatores de crescimento, como o TGF-alfa, como o TGF-beta. Nós temos aqui, ó, componentes responsáveis por manter a integridade dessa saliva, como por exemplo, da mucosa, desculpa, como por exemplo, a mucina e a água, né? Nós temos o efeito tampão. Lembra que eu falei para vocês que o principal componente, né, dessa saliva que vai conferir a ela uma função de tamponamento é o bicarbonato. Nós temos aqui uma função de remineralização, com a presença de cálcio, fosfato, estaterina. Nós temos também a última função, que é a digestão. Lembra que eu falei para vocês que são aquelas proteínas, né, principalmente a amilase salivar, ela é responsável por digerir os carboidratos, né? Então, a digestão dos carboidratos começa na boca. E aí, então, nós também temos a lipase e as proteases. E aí, se você tem um acometimento dessa saliva, nós também vamos ter alguns quadros clínicos, a começar com a xerostomia, que é a sensação de boca seca, e a hipossalivação. Então, a hipossalivação é a redução, né, ou inibição do refluxo salivar. Então, se você tem um acometimento dessa saliva, você vai ter um comprometimento também no desenvolvimento no desenvolvimento da cárie, da doença cárie, né? Então, você vai ter um aumento desse índice, você vai ter uma susceptibilidade a desenvolver doenças fúngicas, como, por exemplo, a candidíase. Você pode ter a probabilidade, né, maior de ser acometido pela síndrome da ardência bucal. Eu aconselho vocês a lerem, é bem interessante, vai ser responsável por o que vai desencadear essa síndrome vai ser fatores psicológicos, mas essa saliva vai estar associada. Nós temos aqui a dificuldade de deglutir, justamente porque a saliva ela é importante pela lubrificação, né, desses alimentos, por umedecê-los. E nós temos a função de digestão através das proteases, através das amilases. Nós temos aqui, ó, as principais causas dessa hipossalivação, da xerostomia, é a idade avançada, é o uso de medicamentos, terapia, né, com a químio, com a rádio. E aqui nós temos o principal sinal clínico, né, que a gente consegue observar quando o paciente chega no seu consultório, né, justamente essas rachaduras na língua, certo? Cialolitise, né? A cialolitise é quando você vai ter uma inflamação, né, associada com uma obstrução de um ducto. O ducto que vai estar mais associado é o da parótida, mas em segundo lugar nós vamos ter um acometimento desse ducto da sublingual, certo? E aí, como eu já falei para vocês, é uma inflamação ou obstrução dos ductos das glândulas salivares. Principais causas, quando você tiver uma formação de pedras, né, justamente o cialolito, quando você tiver... outra coisa muito importante. Quando você tiver uma calcificação, uma obstrução desse ducto, geralmente o paciente vai conferir, ele vai relatar uma sintomatologia dolorosa, né? Diferente da mucocele que a gente vai ver a seguir.
E também como é que a gente consegue diferenciar pelo conteúdo que tem dentro. Como eu falei para vocês, a gente tem de fato uma pedra aqui, né? É como se fosse uma calcificação desse ducto aqui, uma obstrução. Então você vai ter dor, inchaço, dificuldade para engolir, mal-estar, justamente porque ele vai estar localizado no assoalho bucal, próximo aqui ao freio. Ó. Qualquer movimento que a língua faz, seja para mastigar, para deglutir alguma coisa, isso aqui vai incomodar. E por último, nós temos a mucocele, né? A mucocele nada mais é do que um rompimento de um ducto, geralmente acomete mucosa jugal, né? Principalmente do lado inferior, que é onde a gente mais tem acometimento de traumas, né? Seja por movimentos repetitivos, seja por mordida, seja durante a mastigação. E aí nós temos aqui, como você tem um rompimento desse ducto, o que é que vai ter? Um extravasamento do líquido. O que é que tem dentro? O que é o líquido? É o muco, é a saliva, né? Então essa saliva ela vai extravasar e aí nós vamos ter a formação dessa bolha. Geralmente, os pacientes eles não referem uma sintomatologia dolorosa, geralmente não dói, né? Dói se você tiver uma úlcera do lado, né? Enfim, outro machucado aqui associado a essa mucocele. Mas a mucocele em si, geralmente não tem uma sintomatologia dolorosa. Por fim, gente, essa foi a referência, esse livro é muito bom, tem na biblioteca virtual da Unicristos. E a gente também utilizou um PDF muito bacana, só sobre glândulas salivares, eu posso repassar para vocês. E o TED a gente passa no decorrer da semana, né? Deixa eu conversar rapidinho com vocês em relação à participação, adesão à monitoria, né? Então, a gente, a priori, começou fazendo monitorias gravadas, né? Justamente por uma demanda de vocês. Conversamos com a liderança. A liderança falou que, com base no que elas viam da turma, vocês preferiam monitorias gravadas para assistir quando pudessem, para acelerar, para voltar, para pausar, assistir final de semana. E a gente, de fato, estava fazendo assim. Mas, ultimamente, a gente teve outro feedback, um feedback negativo, né? Que preferiam monitoria ao vivo e tudo mais. Então, a gente fez a monitoria ao vivo. Primeira parte da monitoria, a gente teve 4 alunos, 6 comigo com a Gabi, né? E aí, na segunda parte da monitoria, só eu e a Gabi. Então, assim, gente, adesão pouquíssima, né? 2% da turma que aderiram a essa monitoria. Eu sei que não é somente com a ajuste bucal, a anatomia também, a liderança também me repassou isso. Então, assim, a gente faz essa parte, né? Mas a gente precisa que vocês façam de vocês. Se vocês estão com dúvidas, se vocês estão com atraso no aprendizado, se vocês estão com dificuldades em aprender histologia bucal, a analisar uma lâmina, a saber o que você precisa saber de fato de histologia bucal, nos procurem, né? A gente faz monitoria para isso. Fala no chat ou liga o microfone. Não se preocupe em interromper a monitoria. A gente está aqui para isso. Gabriel, não entendi nada do que tu falou. Beleza. Vamos começar do zero. Vamos, né, montar outra estratégia para que vocês aprendam, entendeu? Mas a gente precisa disso. A gente precisa de um feedback positivo de vocês, de bons resultados. Eu sei que quem estuda consegue ter bons resultados, porque eu recebi várias mensagens, várias não, algumas mensagens, né? Por exemplo, depois da nota de estudo bucal, algumas pessoas super felizes, agradecendo que assistiu as monitorias 10 vezes, 5 vezes, conseguiram tirar 10, por exemplo, eu recebi nota 10 no estudo bucal. Isso é maravilhoso, sinal que você estudou, que você se empenhou e que você, de fato, se esforçou para assistir as monitorias, se esforçou para assistir as aulas, para fazer os TEDs. Então é isso. Desculpa prolongar a monitoria, espero que vocês consigam, né, de fato, chegar até aqui para escutar essa demanda. E a gente está junto, a gente está aqui para ajudar vocês e para aprender junto mesmo. Monitoria é isso. Então, até a próxima monitoria, né, que vai ser amanhã, sobre ATM, articulação temporomandibular, que vai acontecer provavelmente no mesmo horário, marquei para as 15 horas, tá? Mas eu acho que eu vou ter que adiar porque eu vou ter o compromisso às 3, mas qualquer coisa eu aviso para vocês, qualquer coisa eu gravo, disponibilizo para vocês e vai dar tudo certo. A gente está junto aí para o que der e vier. É nóis.